Paz do Senhor, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu vim aqui pedir uma ajuda de um filme que eu assisti e eu não lembro mais o nome. Se vocês souberem, me ajuda aqui, coloca aqui embaixo. E eu tava falando no outro vídeo sobre um filme, né? E eu me lembrei desse filme também que me impactou. Foi um filme de despertamento, eu não lembro o nome, já procurei e eu não consegui encontrar. Por favor, se vocês assistiram, me ajuda. Não sei aonde que vai chegar esse vídeo. Mas antes disso, eu quero te perguntar, né? Como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada pessoa que se inscreve, cada pessoa que comenta, cada pessoa que deixa aqui o seu pedido, né, de oração. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Então aqui, no vídeo anterior, eu achei que eu fosse gravar um vídeo nesse teor. Mas eu quero aqui, irmãs, pedir uma ajuda a vocês, se vocês sabem o nome desse filme. Eu já procurei, e eu assisti esse filme, se eu não me engano, foi um filme emprestado. Talvez eu vá até na pessoa que me emprestou, né? Mas eu quero aqui gravar esse vídeo, eu vou ver, né, a pessoa que me emprestou. Me ocorreu essa ideia, né? Mas um filme muito interessante. E é uma história muito interessante que me impactou, irmãs. Esse filme, ele fala sobre um pastor, é um filme antigo. Ele fala sobre um pastor. Ele tinha um chamado, ele vivia numa igreja. E essa igreja era uma igreja antiga, era uma igreja antiga. E uma igreja assim bem antiga, né? E o pastor lá era um pastor assim bem idoso mesmo, né? Bem assim idoso. E era uma igreja assim teoricamente de idosos, né? E ele estava lá, esse pastor, ele era um pastor auxiliar. Um homem sério, um homem reto, um homem consagrado. E o pastor falece. E nisso que o pastor faleceu, se reuniram lá, né, o ministério, a junta, né, na minha igreja se chama junta, né, mas em outros ministérios são as pessoas do ministério, e resolveram colocar esse pastor jovem no lugar do pastor que faleceu. E ele assume, ele se torna o pastor presidente, irmãs. Esse filme é um filme de despertamento, me tocou muito. E infelizmente eu não lembro mais o nome desse filme. O fato é que ele assumiu a igreja e ele fez muitas melhorias na igreja. Ele mudou a igreja, ele começou a evangelizar na região, chamar as pessoas para o culto, porque era uma igreja assim que não tinha jovens, irmã Raquel, não tinha jovens na igreja, só tinha pessoas idosas, né? Era uma igreja teoricamente, né, de idosos. E ele vai nas quadras, vai na vizinhança e começa a convidar os jovens, começa a fazer algumas melhorias na igreja. A igreja começou a encher, porque a igreja estava assim um pouquinho vazia, tinha pouquinhas pessoas lá, e a igreja começa a encher, mas ele começa a fazer melhorias, né? Deus começa a dar graça e ter misericórdia, né, para com esse pastor. E o ministério começa a fluir. A igreja começa a encher, ele começa a comprar os terrenos do lado para fazer estacionamento, porque a igreja começou a encher, não tinha lugar para botar os carros. E ele começou a comprar as casas do lado para poder aumentar a igreja, fazer obras nesse nível, né? E a igreja estava assim, sendo muito abençoada, inclusive também financeiramente. Então isso possibilitou dele expandir mais, comprar mais terrenos para a igreja.
E ali, irmãs, começou a entrar o mal na vida daquele pastor. Irmã Raquel, Ele pregava, era uma bênção, era uma unção. E ele falava da palavra, todos eram abençoados na congregação. E começou a entrar a soberba nessa questão financeira. Começou a entrar a vaidade, o orgulho, que é nesse nível que às vezes eu falo aqui no canal, de vaidade nesse sentido, né? Começou a entrar coisas dessa natureza no coração daquele pastor. E ele entrou em uma situação de que quanto mais a igreja era abençoada financeiramente, mais ele queria. E tinha um irmão lá, nessa igreja, que deu um conselho para ele. Temos que ter muito cuidado com o negócio de conselho, que às vezes tem conselho que não é bom. Tem conselho que é bom, mas tem conselho que não é bom. Aí um irmão lá, que era... Um irmão lá, eu não vou falar o que ele fazia, né, para não gerar polêmica aqui no canal. Mas era um irmão que exercia uma atividade profissional, mas eu não vou falar atividade para não dar problemas aqui. Aí ele falou assim: pastor, olha só, por que o senhor não pega esses valores que estão aí, que a igreja tem arrecadado, por que o senhor não faz os investimentos na bolsa de valores? Olha só, irmãs. Porque aí o senhor vai adquirir mais recurso financeiro para sua igreja, pastor. Olha só, irmãs. Tem conselho, não é todo tipo de conselho que você deve aceitar, não. Não. Não é todo tipo de conselho, não, irmãs. O nosso primeiro e maior conselheiro é o Espírito Santo. E depois Deus vai te direcionar uma pessoa. Aí, irmãs, ele acreditou na palavra daquele homem, que era um homem bem sucedido financeiramente lá na tal igreja. Irmãs, ele pegou aquele dinheiro e começou a investir na bolsa de valores. Nada contra quem investe, amém? Nada contra, estou falando de algo espiritual, de um filme de despertamento que esse pastor teve um fim trágico, que serve de despertamento para a nossa vida hoje. Nada contra, se você quiser investir, se você investe, é com você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso, amém? Nada contra as pessoas que investem na bolsa de valores, né? Então, eu sei que aquele pastor, ele começou a investir. Nada contra, viu, irmãs? Em nome de Jesus. Senão vão falar aqui, né? Nada contra. Quem faz investimentos, nada contra, amém? Mas eu tô falando do nível espiritual. Olha o que acontece. E ali, irmãs, aquele pastor, o foco aqui desse vídeo é que ele perdeu a essência. Ele perdeu o foco. E qual é a essência e o foco? Almas. Qual é a essência e o foco? Ser canal de bênção. Qual é a essência e o foco? Tá na direção de Deus. Qual é a essência e o foco? Ser canal e bênção de Deus onde Deus te colocar. Mas esse pastor, ele botou lá um notebook e ficava acompanhando a bolsa lá. Daqui a pouco, um notebook já não dava mais. Ele botou outro notebook, ficou com 2 notebooks para acompanhar. E foi tomando proporção, já começou a faltar os cultos na igreja, já não começou a pregar. Ele mandava a esposa aí que ele não ia mais para ficar acompanhando aquilo dali. Porque bolsa de valores, uma hora tá lá em cima, outra hora não tá. Então, eu não sei nem como é que funciona isso. E nada contra. E eu nem quero dizer que isso é pecado, que eu acredito que não seja pecado. E não é pecado. Esses investimentos, não. Amém? A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro foco da nossa vida é amar a Deus sobre tudo. Aí, irmãs, ele foi perdendo foco, foi perdendo a unção. Muito triste esse filme.
horrível, irmãs. Ele pregava, ele abria a Bíblia. A presença de Deus se afastou, irmãs. Ele abria a Bíblia, aí as pessoas, uma olhava para a outra, porque as pessoas da congregação não sabiam que ele estava fazendo isso. As pessoas olhavam para ele assim, estranhavam, que não era mais o mesmo. A presença de Deus se afastou. Ele já não tinha mais aquela unção, ele já não tinha mais aquela comunhão com Deus, ele já não tinha mais aquele contato, aquela comunhão com Deus. Irmãs, ele pregava, aí as pessoas olhavam assim. As pessoas levantavam e iam embora da igreja. E aí o ministério foi caindo, até que ele saiu mesmo da igreja, se desviou. Aí o inimigo, né, colocou uma mulher no caminho dele, uma Jezabel, né, uma mulher, e ali entrou o espírito da sensualidade, que é de um livro que eu leio aqui, né, de vez em quando eu leio aqui no canal. E ali, irmãs, ele se perdeu, mas é um vídeo, um filme que eu não lembro, infelizmente eu não lembro o título desse vídeo. E terminou assim, né? Mas na vida também tem outros filmes muito bons, né? Como aquele da oração, Quarto de Guerra, um filme belíssimo, maravilhoso, né? E eu entrei nessa vereda de filme porque no vídeo anterior eu falei sobre o filme, né? Falei sobre a virada, aquele homem que dá a virada, né? E eu me lembrei desse porque foi mais ou menos na mesma época que eu assisti esses dois vídeos. E esses dois me marcaram. Irmãs, foi muito triste aquilo dali. E uma das coisas mais tristes na vida de um cristão e de uma cristã é quando o Espírito do Senhor ele se retira da nossa vida, da vida, né? Da nossa não, porque não vai sair nem na minha vida e nem da tua vida. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida e a minha vida. Na minha humilde opinião, o texto mais triste da Bíblia Sagrada é aquele texto de Sansão. Quando Dalila chega para ele e fala: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão achou que ele poderia se sair como das outras vezes. E a Bíblia é bem clara e ela vai dizer que Sansão já não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se apartado dele. Para mim, esse é o texto mais triste da Bíblia Sagrada. Que nesse dia de hoje o Senhor nos ajude a cultivar a presença, a cultivar a unção, a cultivar a presença dele sobre todas as coisas. Amém? E eu não quero dizer aqui que dinheiro é ruim, que dinheiro é mau, não. Ele é uma bênção. Dinheiro é uma bênção, irmãs. É uma bênção. Com dinheiro você constrói igrejas, você contrata pedreiros para construir a igreja. Com dinheiro você se alimenta até melhor, você se veste melhor, você pode comprar, você tem poder de compras. Não estou falando isso não, dinheiro é uma bênção. O próprio Senhor, ele vai falar: meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Prosperidade, inclusive financeira, ela é de Deus e não é pecado. Amém? Não quero aqui, só estou fazendo essa pequena observação. Amém? Que Deus te abençoe e a paz.